A igreja é comunidade terapêutica. Faz parte da natureza dela o cuidado das outras pessoas, tanto aquelas que são internas ao meio e à comunidade, quanto aquelas de fora da comunidade e que precisam da ajuda e do apoio da comunidade eclesial, da igreja, né? Então, mas ela tem que lembrar o tempo todo que a ajuda que ela presta, tanto internamente para os seus membros e entre eles, como para os de fora das comunidades, não é a mesma ajuda que o profissional da área do comportamento, né, o psicólogo, o psicoterapeuta oferece. Ela o faz como comunidade teológica, como comunidade terapêutica, comunidade de ajuda. Ela o faz pela via teológica. E não tem na igreja nenhuma formação específica para isso que instrumentalize os membros da igreja, os líderes dos ministérios, nem mesmo o pastor, se ele não tiver uma formação em psicologia ou psicoterapia, se ele não tiver esse tipo de formação específica, né, a relação de ajuda que ele pode oferecer é por essa via teológica, é por uma compreensão, né, do outro ser humano, como próximo seu, e como aquela pessoa que precisa de ajuda para poder se reerguer, reorganizar sua vida, reordenar seus pensamentos e assim resolver os seus problemas. É importantíssimo que a igreja compreenda isso e não queira aplicar técnicas de psicoterapia não estando preparada para isso. Somente as pessoas especializadas, profissionais da área podem fazer isso. Mas é uma via pela qual a igreja pode trabalhar, os pastores podem trabalhar e oferecer ajuda, né? Que é essa via da compreensão humana, da compreensão do sofrimento humano, buscando na Bíblia fundamentação e orientação para isso. Partiríamos, nesse caso, dos textos da criação, onde mostram como Deus criou o ser humano, e aquela harmonia inicial que a Bíblia apresenta, do ser humano bem com Deus, bem consigo mesmo, bem com o próximo e com a criação de um modo geral. E o comprometimento disso com o pecado, como é que o pecado comprometeu a harmonia humana, desordenou a vida no mundo. Mas depois nós temos em todo o Antigo Testamento a busca, né, pela lei, pela história de Israel, pelas manifestações de Deus no meio do povo, o acompanhamento do povo, surgimento dos sacerdotes como pessoas que ajudavam as comunidades, os profetas, que alertavam sobre as coisas que estavam sendo feitas e que não agradavam a Deus e que levavam, consequentemente, ao sofrimento humano. E no Antigo Testamento temos também uma presença muito forte dos sábios de Israel. Esses eram pessoas especializadas na ajuda, né, ao próximo, no esforço de ajudar essas pessoas a se reorganizarem. Então, os textos de sabedoria, são textos como Provérbios, Eclesiastes, Jó, eles visam ajudar as pessoas a perceber como é que estão conduzindo a sua vida, conforme a vontade de Deus, e a reordenar essa vida no mundo. Muito importante que sejam lidos nessa perspectiva, dão conselhos, eles dão vários conselhos sobre como viver melhor nesse mundo. Há muitas coisas que são localizadas no contexto histórico e cultural deles, mas tem muita coisa lá que dá para a gente ler, como que dizendo respeito ao ser humano de um modo geral, portanto, aplicados a qualquer tempo e lugar. No Novo Testamento, nós temos Jesus Cristo, né, que começa já a nos ensinar desde cedo na vida cristã, na nossa vida cristã, a organizar a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus como um caminho possível para a felicidade, para o bem-estar. E vemos na igreja neotestamentária também como eles compartilhavam entre si, se ajudavam mutuamente, nos escritos dos apóstolos, acompanhando as pessoas, acompanhando as igrejas, e pelas igrejas, por meio das igrejas, acompanhando as pessoas. Temos, por último, mencionando aqui, ainda no contexto neotestamentário, o conselho
de Tiago, que está lá no livro de Tiago, falando a respeito da importância, né, de cuidar dos problemas que acontecem dentro das comunidades. E deixando bem claro, olha, se existir algum problema entre vocês, de ordem emocional, de ordem relacional, em nível de comportamento, se alguma situação foi criada de forma que alguma pessoa esteja sofrendo até a ponto de deixar de frequentar a comunidade, é muito importante que os líderes da igreja, acompanhado então das pessoas envolvidas, possam ir na casa dessa pessoa em busca dela e ajudar em todo o processo de cura, de ajuda. O termo grego, inclusive, que o Tiago está usando lá, denota terapia, mas uma terapia de cunho teológico, um tratamento visando restabelecer as relações e assim reanimar essa pessoa para que ela volte ao convívio da comunidade. Essas são as bases que nós temos para o aconselhamento no contexto bíblico. E atualmente, né, nós temos percebido que o sofrimento é uma temática que vem sendo trazida à tona cada vez mais, porque cada vez mais as pessoas não só estão sofrendo, mas estão admitindo que estão sofrendo. E começam a se perceber como sofredoras mesmo, né? Ou com questões que precisam ser mais bem resolvidas para que possam viver melhor nesse mundo. Ao acontecer isso, a igreja então encontra um espaço propício, adequado, para entrar, né, com ações de ajuda dessas pessoas que se reconhecem no sofrimento e para que elas possam então reorganizar suas ideias, né, resolver aquelas coisas que estão causando sofrimento e assim poder viver melhor nesse mundo, orientadas então tanto pelo texto bíblico quanto pelas relações de amor, né, que percebem na comunidade, nos cristãos de um modo geral, na solidariedade humana que a igreja então oferece. E essa é a via do aconselhamento para a igreja, né, realizado pela igreja, pela via bíblica, da consciência, né, do nosso papel cristão nesse mundo, da nossa responsabilidade em sempre ajudar as pessoas e também de nos auto-ajudarmos nos nossos problemas cotidianos para que também, com a nossa experiência, possamos ajudar os demais. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está pronto, né, a acompanhar a igreja nesse processo todo, porque isso faz parte da sua obra vitalizadora no mundo. E quando agimos cuidando dos outros, ajudando os outros, aconselhando os outros nos seus momentos de sofrimento, estamos compactuando com as obras do Espírito no mundo. Está aí a base do aconselhamento.